Olá, Jarbas Costa, corretor imobiliário, especialista em contratos imobiliários, mais uma vez aqui então, aqui no YouTube, e falando um pouquinho mais sobre contratos, e uma pergunta que surge muito, e eu, como eu digo, não deixo de responder essas perguntas porque são importantes para os profissionais que atuam na área imobiliária, E uma das perguntas que surge, a pergunta é a seguinte: se o contrato de compra e venda, ele é um negócio jurídico? Ok. Certamente. Contrato de compra e venda, ou toda espécie de contrato, certo? Em que nós temos de um lado um vendedor e um comprador, certo? Ele é um negócio jurídico, sim, certo? Ele faz lei entre as partes, certo? Que depende, para a sua formação, da participação de pelo menos duas pessoas, certo? De um lado um promitente comprador, do outro lado um promitente vendedor, certo? Ou pode ser também várias pessoas, muitas vezes a gente pode ter dois compradores, por exemplo, o cônjuge, e o marido, são casados, o casal, e precisa da anuência, como a gente já viu, no nosso último vídeo, que contrato de compra e venda, nós temos que ter cuidado lá no preâmbulo contratual, na qualificação das partes, que é o estado civil, do vendedor ou da vendedora. E se ele se enquadrar dentro daqueles regimes que precisa, da autorização do outro cônjuge para vender aquele imóvel, certo? Então, nós temos que saber que não é apenas um vendedor e um comprador, Nós temos aqui dois vendedores ou dois compradores, certo? Até porque nós temos que qualificar e também, conhecer o estado civil, tanto do vendedor como do comprador, e o regime de casamento. Então, os contratos imobiliários, eles são negócios jurídicos, sim, fazem lei entre as partes, ok? E tem um amparo, principalmente com os contratos de compra e venda e outras espécies de contrato, que estão amparados pela lei civilista brasileira, que é o nosso Código Civil. Bom, é importante saber que todo contrato ele possui um fundamento ético, tá? Esse fundamento ético, certo? De todo contrato é a vontade humana. Ninguém é obrigado a contratar, certo? Ninguém é obrigado a comprar ou vender. Então existe esse fundamento ético que deve ser respeitado. Aí eu quero vender e eu quero comprar. Pô, maravilha. Os dois, um quer vender a coisa e o outro quer comprar a coisa. Maravilha. Então existe a manifestação de vontade, certo? Isso é muito importante, a manifestação da vontade das partes em adquirir e o outro de se desvincular da coisa. Perfeito? Um acordo de vontade entre as partes é muito importante. Então nós temos que ter conhecimento como ocorre esse relacionamento contratual. E eu deixo aqui um ponto muito importante, tá? Que eu uso como princípio contratual, que é a transparência nas informações. Senhor corretor, senhora corretora, transparência nas informações. Se você tem de um lado um comprador e um vendedor, seja transparente nas informações. Como esse negócio vai ocorrer? De que forma ele vai ocorrer? O que tem que ser observado nesse negócio imobiliário, certo? Nessa relação contratual. Uma das coisas que a gente deve primar sempre pela transparência nas informações, pela segurança das informações, certo? Porque o valor agregado, o que está sendo investido, ele é muito alto. Muitas vezes pode ser 150 mil, 200 mil, até imóveis de 1 milhão ou mais de reais. Então são valores altos, e que geram um cumprimento rígido das obrigações contratuais por ambas as partes. Foi uma grande satisfação estar com vocês mais uma vez, trocando ideias, aprendendo com vocês, ensinando. Isso é muito satisfatório para mim. Até o próximo encontro, até o próximo Papo Imobiliário. Abraços.